Olá! Sejam todos muito bem-vindos à abertura oficial da Universidade Cósmica! Hoje eu já quero começar falando aqui para todo mundo que não é apenas uma live. Hoje a gente está aqui de encontro marcado. E é um encontro marcado no tempo. E é um momento para gente aqui atravessar juntos esse portal simbólico, mas assim, muito intenso, que é o nascimento real, oficial da Universidade Cósmica. E aqui, nós três que estamos aqui na telinha, Gabi, Ohane e a Sara, nós nos unimos com a intenção profunda de criar um espaço vivo, de criar um espaço sagrado, um lugar onde o espiritual, né, nossa parte espiritual, assim como o nosso lado humano, eles se encontram para receber saberes que não são apenas transmitidos, mas eles são vividos. A gente basicamente fez a universidade nascer desse chamado, principalmente de lembrar que nós, como fonte, somos parte do todo, que existe um conhecimento maior, tão antigo quanto as estrelas, mas ao mesmo tempo, assim, tão presente quanto o próprio ar, o próprio prana que a gente respira. E a gente vai tratar essa universidade como um templo, como um campo vibracional, né, que é sustentado por nós três, com o nosso amor, com os nossos estudos, com as nossas práticas, com a nossa escuta, com a nossa comunicação intuitiva e canalização. A gente não está fazendo aqui nada de forma automática ou sem propósito. E cada encontro, cada aula, cada material, cada partilha vai carregar a intenção de despertar. Despertar a consciência, curar o que precisa ser curado e ancorar a luz que todos nós aqui somos na Terra. Como eu gosto de falar, né? Nós somos os caminhantes do céu, usando este corpo terreno. E nós sabemos o significado do que a gente está construindo aqui. E este espaço nasceu para todos vocês que sentem lá no fundo que existe algo maior que está chamando vocês neste momento, principalmente este momento que nós estamos passando, né? Energeticamente falando, de Gaia, da transição planetária. E a gente busca não só transmitir conteúdo, mas criar esse lugar vibracional e espiritual para lembrar de quem você realmente é, quem nós realmente somos. Aonde o estudo, ele vai se tornar sabedoria, porque nós vamos incentivar vocês a colocar tudo em prática, que é o que já estão fazendo conosco. E essa jornada, ela é compartilhada com uma comunidade de muitas e muitas almas que vibram na mesma frequência. O portal hoje está oficialmente aberto e todos vocês, a partir deste instante, estão oficialmente fazendo parte dele. Eu quero agradecer a todos que estão aqui e a todas que estão aqui atemporal, seja quem está agora ao vivo conosco, seja quem está também mais tarde, né, mas dentro do não tempo, e também para todos os que estão não só em carne, mas em consciência e em luz. Nós somos muitos. E eu gostaria de chamar agora a Ohane e a Sara, as minhas irmãs, também, para dar sua introdução, suas primeiras palavras por aqui. Fiquem à vontade, meus amores. Boa noite, gente. É com muita interessante honra. no início eu tentando ficar. Sara, fala primeiro.
Eu queria falar que a Gabi já falou, né, muitas coisas, mas é com muita honra que a gente vem hoje aqui, né, tá convidando, tá participando, né, desse grande projeto muito importante, no qual a gente vai buscar sempre estar trazendo aquilo que ressoa, né, e com o nosso coração, com a nossa alma, e é um projeto muito lindo, então eu me sinto muito feliz e honrada de estar participando desse projeto. E é isso. Pode falar, Rani, que depois a gente continua falando. Meu amor, fale mais. Sua voz é tão linda. Muito obrigada. Boa noite, gente. Bem, eu acho que esse projeto ele vai além da carne. Ele entra assim na nossa essência, ele puxa a gente para fora. E eu digo isso por experiência própria. Ele nasceu, eu acredito assim, eu sinto muito forte que ele nasceu na busca interna de tentar entender quem somos, o que somos e por que estamos aqui. E revelar não somente facetas da verdade, da realidade, nesse caso, mas toda a realidade que nos compõe e que a gente está dentro dela. Esse projeto não foi planejado, ele simplesmente nasceu nos nossos corações e quando a gente menos se esperava, ele vamos começar agora. Simplesmente iniciou, simplesmente seguiu. E eu agradeço a todos aqui que estão aqui presentes. Marcela tentando ficar séria, Marcela fazendo rir. E eu agradeço a todos que estão aqui nesse momento mesmo, porque é muito importante esses encontros de alma. Porque não são um encontro, tipo, a gente nem se conhece fisicamente, mas é um encontro de fato de essência, uma chamando a outra. Uma essência que reverbera e puxa a outra. Tipo, olha, encontrei ali um parceiro para tomar um chá, um chocolate quente. Vamos ali conversar, bater um papo. A universidade é isso. É bater papo, é conversar, é se aprofundar em assuntos profundos, antes não conhecidos. Não por causa de certas coisas, mas porque para você ver uma realidade mais ampla, é necessário sair de todas essas facetas da verdade. É justamente dar esse zoom. E a gente tem a sorte de ter esses professores maravilhosos que num belo dia começou essa jornada. Eu acho que um diferencial, completando o que a Rani está falando, né, da universidade, que a gente experiencia, né, então a gente experienciou muitas coisas para poder também ajudar a transmitir, né? Então é uma questão de a gente não vai só passar informações que o cérebro e né, vai entender. A gente vai, os professores eles vão proporcionar o sentir, né? Vai além daquilo que muitas vezes a gente lê, fica na nossa cabeça um tempo e não, vão ser experiências, vão ser sentimentos, o que vocês vão aprender vai ser além, vai ser além dos sentidos, vai ser além daquilo que normalmente nós lemos, nós fazemos cursos, que são coisas conscientes, né? Que a gente vai assimilando, vai lendo, vai. Não, vocês vão através do sentir, a gente vai estar passando as informações, a gente vai estar fazendo com que vocês tenham essa experiência para experienciar as coisas, as situações, né? Então, não é só conteúdo em si que a gente vai estar proporcionando, né? A gente vai proporcionar o além, né? A experiência, né? O sensorial do seu cardíaco, do seu sentir, né? De você se conhecer, de você sentir o que a gente vai estar, o que os professores vão estar passando. Então, não é um projeto que a gente vai falar assim, não, nós vamos passar
um ensinamento X e, né, não, vai além. E o que a gente quer isso, é ir além, né? É ir além dos fatos, ver por várias perspectivas, né? Então, e acolher essas perspectivas. Então, é muito empolgante porque a gente sai da nossa caixa, né? Da caixa onde muitas vezes a gente foi sendo colocado no nosso dia a dia, na nossa, vamos dizer, do nosso desenvolvimento humano, vamos dizer assim, né? Então, vai além, a gente vai proporcionar sair desta caixa, o sentir, as perspectivas. E é muito gostoso porque eu sempre tive essa vontade de ir além daquilo que estava escrito e das perspectivas. Então, acho que é um projeto, por isso que eu me sinto honrada, porque é um projeto diferente, é um projeto de coração, de alma, de muita luz, né? São informações muito sentidas e não assimiladas. E é isso. Até falei muito. E até o que a Sara está trazendo é exatamente todo o nosso processo para chegar até aqui. A gente está sendo agora uma ponte para levar esse aprendizado exatamente da maneira como eles nos ensinaram quando a gente estava começando também. Exatamente. E é um aprendizado, assim, que não tem nenhum dogma amarrando, não tem nenhuma caixa limitando, não tem nenhuma hierarquia distorcendo. É um projeto muito, assim, de alma e de coração que a gente está entregando aqui. É exatamente também o que a Rani falou, totalmente não planejado. E a gente queria trazer até. Acolher todos como fontes, né, que somos, sem, que nem como a Gabi falou, sem hierarquia, sem, né, porque, assim, estamos todos em aprendizagem eternamente. Então, a gente aprende, a gente ensina, a gente experiencia, e é sobre isso, né? O bonito de tudo é isso. E a gente quer trazer também aqui, acho que já seria interessante a gente falar, para trazer uma base, né, de como que isso nasceu, contar para vocês mais detalhadamente, para vocês também verem qual é a energia por trás, né, desse trabalho. Eu gostaria que a Ohane trouxesse essa história para a gente. Ai, meu amor, tá bom. Bem, deixa eu ver se eu dou conta, né? Bem, para falar no dia exato, vou contar uns diazinhos atrás, que no início, quando eu comecei a conseguir me comunicar com eles sempre conversavam com a gente, comigo, com a Gabi, com a Sara, através de mensagens. Eles falavam, eu copiava, ou então até mesmo por áudio, né, e tudo mais. Mas chegou num belo dia, no final do ano, eu senti muito forte no meu coração, tipo, deixa eu tirar as cartas para as meninas, sabe? Só tirar as cartas, na maior ingenuidade. Eu sinto que eu preciso passar algum tipo de mensagem. Aí eu fui lá, mandei mensagem, meninas, estou sentindo de tirar as cartas para vocês, nesse dia e tudo mais. Aí ela falou, ok, vamos lá. Marcou, começou. Eu não me recordo se eu tirei carta, mas eu acho que eu não tirei. Se eu tirei, eu não me recordo. Eu não tirei cartas. Caliel, um dos mentores, chegou e começou a falar. Senti a presença de Caliel e eu fiquei, ele tá querendo passar algum tipo de mensagem, deve ser importante. Então, eu não teve acoplamento nem nada, mas ele começou a falar, eu ia repetindo. Mas conforme eu ia repetindo, percebia que tinha incoerências. Eu percebia que eu não conseguia falar a palavra exata, eu percebia que a energia não estava conseguindo fluir corretamente. Aí eu fui soltei, eu falei, quer saber? Caliel, fala aí. Aí eu falei, meninas, vou fechar aqui meus olhos para me concentrar. Aí eu concentrei, senti a energia dele, né? Porque tem que ter proteção antes, é muito importante. No momento eu fui sentindo, aí foi falando, foi falando, foi falando. Eu comecei a repetir exatamente as mesmas palavras. E eu falei, nossa, que interessante. Depois de Caliel, que levou um tempo falando,
falou sobre um bocado de coisa. E o mais interessante é que quando eles falam, eles também botam a gente num cenário que imersivo. A gente praticamente consegue ver o que eles estão falando. Tem momentos que a gente literalmente vai, eles puxam nossos corpos mentais e a gente experiencia. Tem outros momentos, como esse primeiro momento, que eles detalham a cena e a gente consegue, de fato, vivenciar ali. E então, conforme ele foi falando, eu senti, o mais interessante, eu via Mika assim mais próximo, mas ele tava tipo, vou ficar aqui. Que ele foi o primeiro a falar, mas ele não foi o primeiro a passar as informações, mas eu senti ele próximo. Aí depois apareceu o Maitreya, depois veio o Roina, depois Mika falou. Eu sei que foi um bocado de pessoas que foi ali falando, e eu vi uma fila atrás de mim. E eu falei, eita, gente, agora lascou. Como é que eu vou conseguir falar, né? Repetir, minha voz já tava, tipo, desgastando, sabe? Quando fica machucando, não tem? Você fala muito, fica aquela sensação de lixa. E eu falei, tal, né? Tem alguma coisa que aconteceu, não estou conseguindo falar corretamente. E a gente passou umas 3 horas ou mais. Eu acho que foi bem mais. Eu acho que foi bem mais. Eu simplesmente lá, falando, Foi umas falando, falando, 7 horas. Foi. Foi Foi, 7 horas. Porque foi no dia 22, eu não vou esquecer. Uhum. Que a gente 22. ficava assim um tempo. Aí a gente começou a falar. E eu sei que quando me cai, presta atenção, a gente começou a falar e tudo. Eles começaram a falar, eu fui repetindo. Aí, beleza. Quando foi no outro dia de manhã, acordei com a garganta doendo. E eu falei, olha, vocês se virem, mas eu não quero mais, tipo assim, eu tô cansada. Vocês pegam aí o volante, peguem o carro, eu não quero nem saber. Entendeu? Que eu achei tão interessante esse intercâmbio, vamos dizer assim, de informações, esse passar do plano mais sutil para esse plano. E noite eu tava tão cansada assim, eu falei, olha, eu tô muito cansada, foi muito tempo que a gente passou conversando, e as meninas firme e fortes, a gente lá firme e forte no primeiro dia. E então, eu falei assim, olha, tô cansada, minha garganta não sei se vai dar conta, mas a gente vai, porque só 3 dias, não foi? A gente foi fazendo ali tudo direitinho. Foi 4 dias, 4. Foi 22, 23, 24. Foi 3? É. Mas você Começou dia sofreu. 21. Não lembro. Só sei Foi, que no meu foram, aniversário teve. foi sexta, sábado e domingo. Foram 3 dias, Foi. lá em 3 dezembro. dias. Foi. E a gente, Uhum. eu e a Sara, nem cansou tanto, porque eu e a Sara, a gente tava muda, assim. O que tá acontecendo? Foi assim, foi muito do nada. Tipo, só pra você ver, né? Eu fui na ingenuidade de tirar umas cartas e de repente foi muito melhor do que isso. Aí então, nada programado, nada programado. Aí no dia eu senti que era necessário, porque eles falaram que era necessário dar continuidade aos nossos estudos. Aí beleza. Fui lá, acordei, sentei na minha cama. É um quarto que eu divido com minha irmã lá no interior, só que ela tava viajando, em viagem de emprego. Aí beleza, o que foi muito, não foi coincidência. Não foi coincidência. Enfim, aí nisso, eu falei assim, aí veio Yeshua, Sananda, Jesus e veio Miguel. Eu falei assim, olha, pega o controle. Eu não sei se eu vou aguentar, que a voz estava muito. Depois eu descobri que a minha voz estava doendo porque estava sendo potencializada minhas cordas vocais para passar energia, para passar os códigos. Aí, beleza. Aí falou, o Sananda ficou tipo assim, é sério, você vai dar esse passageiro? Eu falei assim, eu vou. Eu volante, eu fico no passageiro. Aí Mika falou assim, a gente vai tentar. Aí eu falei, ok. Daí eu vi que eu tava assim, ele ficou meio empolgado. Ele já sabia, claro que ele já sabia. Aí eu sentei lá, falei, meninas, vamos começar? No primeiro acoplamento, mais ou menos, não teve aquele acoplamento que é rente, assim, a pele, sabe? Foi tipo um acoplamento de campo áurico, só que ele tava assim, uns 2 metros afastado de mim, sabe? Ele tava assim, mais para trás. No primeiro foi Mika, que foi o primeiro acoplamento, e ele chegou, eu vou contar das rodas do carro, e ele chegou, eu sentia, tipo, meu campo áurico, eu sentia ele na borda do meu campo áurico,
E ele veio assim, meio que se aproximando, sabe? Eu vi quando o campo áurico dele meio que se entrelaçou, tipo, duas bolinhas assim, meio que se juntou assim, sabe? Que no início, só um pouquinho, não foi muito, foi só um pouquinho. Eu vi um horror de equipamentos, muitos equipamentos. O famoso capacete. Não, o capacete foi depois. Acho que capacete foi depois. Porque no primeiro teve treta. Por que teve treta? Botaram um horror de equipamento em mim aqui tudo para tentar sintonizar da melhor forma possível. E então, o Mika ficava, depois de um tempo, quando foi fazendo acoplamento de informações, né, no início, ele foi chegando perto. Como ele foi chegando perto, para não ter muito choque no campo. Então, como ele foi chegando perto, teve um dado momento que eu não percebi, não sei se eu já estava apagado, não sei o que aconteceu, mas ele conseguiu ficar assim do meu lado, em pé. E então ele começou, eu vi que ele estava mexendo assim na minha cabeça, em algumas coisas que ele estava fazendo, e começou a ter acúmulos de informações. No sentido que eu não estava conseguindo mais processar nada. Não estava conseguindo. Ele falava e começava a gaguejar, ele falava e começava a travar. Não, sabe, tinha algum negócio que não estava dando certo. Até por esse momento que eu falei assim, no primeiro momento eu fiquei, sou eu mesmo? MK? Eu fiquei, tô na dúvida, porque tá muito estranho, porque ele vai falando, vou estudando a minha voz. Então, tem uma coisa estranha aí. Aí, beleza. Dado ponto, tô de boa lá, tranquila. Eu já conheço o temperamento de Mika, então não me assustei. Mas eu fiquei com receio das meninas se assustar. Então, ele tava lá, sentada, de boas. Tem uns, como fosse um cientista, só que não era da raça humana, era de outra raça. E ele estava assim, como é que fosse aquelas mesas assim, de metais, um rolo de equipamentos, estavam mexendo. E ficar lá, eles meio que ficaram, vamos arrumar aqui direitinho as coisas, né? Vamos arrumar direito. Gente, meu corpo tá esquentando com chuchu e aqui a casa tá fria. Aí, beleza. Aí quando ele começou a falar, ele começou a rir e falou bem assim: sabe, porque você tá dirigindo um carro e você pegar o volante e tá lá dirigindo, e daqui a pouco as rodas caem do carro e você tenta controlar o carro. Ele falou exatamente isso. Ele falou, tipo, tá dando aqui ruim. O Fusca tá dando ruim. Aí, beleza. Ele conseguiu, ele baixou assim minha cabeça, colocou aqui os dois dedos e começou a enviar energia. Na primeira frase que ele falou foi, abriu um sorriso enorme, falando que ele estava muito feliz porque a gente tinha iniciado, dado passo na universidade. Ele só falou isso. Primeira fase, na universidade, ele começou a falar. Dados ali um tempo, que eu não me recordo quanto tempo era, começou a dar novamente esses problemas, e então eu vejo Mika bravo. Ele, ele falando assim, não sei o que, um coisa assim do tipo, na mente, tá sobrecarregando, não sei o quê. Aí ele foi, tipo, sai daqui, tipo, foi, tirou, sai, vocês estão atrapalhando. Aí ele foi, pegou totalmente o controle pra ele daqueles negócios, chamou o Metraton. Aí falou assim, Metraton, vem cá, estou dando problema. Chame outra equipe, que essa equipe aqui não está ajudando, está sobrecarregando o campo dela. Eu, a primeira vez, quase fui fritada. A energia. Aí, beleza. Aí chegou num dado ponto, onde veio outra equipe, só que também acho que não deu certo. Dali em diante, ele tomou a frente. Ele tomou a frente para arrumar. Mas, basicamente, esse daí foi o primeiro dia. Foi o primeiro dia. E quando eu saí do meu quarto, meu pai e a mãe já estavam dormindo. Mas quando eu saía do meu quarto, eu via muita gente dentro da minha casa. Muita gente dentro da minha casa. Como se fosse um evento importante. Eu via pessoas com cadernos, assim, anotando alguma coisa, sabe? Tipo, alguma coisa assim. E eu, o que que tá acontecendo aqui? O que que está acontecendo aqui, aquele meme? E então eu voltava. E o mais interessante, quando eu percebi que não era eu falando, porque deu um momento que eu fiquei, né? Sou eu ou sou não eu? Que foi quando eu levantei, depois de muitas horas, que eu tive que ir no banheiro, né? Então eu fui, falei, menina, vamos dar uma pausa. Ele falou, não, vamos dar uma pausa que ela precisa se recompor. Então, quando eu saí do banheiro, eu senti fortemente que a energia de Mika é muito masculina. E na hora que a energia dele meio que saiu, e assim, enorme, enorme a energia dele, eu voltei a minha energia, que é mais feminina.
E quando eu voltei para minha energia mais feminina, eu percebi a notória diferença. Foi aí que eu percebi, olha, algo muito interessante está acontecendo aqui. Basicamente, foi o início da universidade. E depois disso, a gente continuou tendo aulas, tipo, não era todo dia, mas era uma vez ao mês, 2 vezes ao mês. Conforme a gente ia sentindo, ia juntando, teve 3 aulas iniciais direto, né? E isso eu sei que foi maravilhoso. E eu Basicamente, lembro que quando ele falou Universidade Cósmica pela primeira vez, a gente nem imaginava que ia se tornar o que está se tornando hoje. Nem imaginava. Só que eles já iam dando todas as coordenadas, eles iam falando assim, não é que era algo para a gente esperar que acontecesse, mas parecia que simplesmente já estava cocriado na linha do tempo sem a gente saber, porque aconteceram movimentos na vida de nós três aqui, que eles falavam que ia acontecer, a gente falava, não tenho certeza, né, Rani? O teu foi o mais que deu para perceber, assim, até mesmo deslocamento físico para você poder estar aqui hoje atuando como professor. Então, assim, era algo que já existia, mas a gente foi aos pouquinhos recebendo, não imaginando que ia acontecer da maneira como está acontecendo hoje, mas por estar acontecendo como está, hoje eu já percebo que, sabe, não tinha como ser diferente, não tinha como não estar cocriado neste momento. Tudo se encaixou de uma maneira tão perfeita. É verdade. e foi E surreal. assim, não foi assim aulas, foram aulas bem intensas, muitas horas, que mexeu muito com Muitas a horas. gente. Foi uma preparação, assim, pelo menos para mim, foi bem profunda, bem intensa, foi um reencontro. A primeira vez, né, que foi o que a Rani contou, eles nos receberam sempre com muito amor, né, com muita igualdade, inclusive. Nos ensinaram a primeira coisa, que todos somos iguais e que todos somos fontes, né? E aí, a princípio, a gente ficou um pouco assim, até receosos, né? De nossa, né? Mas depois a gente foi entendendo, foi integrando todo o conhecimento, tudo aquilo que eles traziam para a gente, mas foram momentos bem. Nós somos bem assim, vamos dizer, integradas aquilo que a gente tinha que fazer, né? E é muita gratidão que a gente sente, mas assim, foi um período, está sendo, porque a gente continua, né, tendo as aulas, continua aprendendo, sempre vamos continuar, aprendemos sempre com todos, né? Mas é gostoso de lembrar, é gostoso de estar aqui hoje, concretizando uma coisa que a gente nem imaginava, né? E é muito bom, né? Muito, muito satisfatório. E principalmente trazer algo com tanto propósito positivo, tanta mudança e quebra de limites e de tetos e de crenças, né? E é isso, é o que representa, né? A, a nossa família, a nossa essência, os professores. Muito legal. A gente está servindo como ponte aqui para nascer o projeto, mas a gente também é aprendiz. Nós somos aprendizes e facilitadoras da lembrança. A gente não vai ter todas as respostas, mas para quem entrar na universidade, nós temos toda a disposição para perguntar junto com vocês e aprender junto com vocês, servindo como canal dessas consciências que querem e muito nos ajudar a recordar. A gente também não tem a missão de salvar nada e nem ninguém. Todo mundo caminha lado a lado dentro desse circuito de aprendizado. E, né, até mesmo assim, um lema que eu acho que eu até coloquei nos stories e que eu acho que serve bastante para o propósito dessa universidade, aqui
A gente está aprendendo a aprender. A gente está aprendendo a lembrar. E a gente está aprendendo a realmente integrar e viver, né, o divino enquanto estamos nestes avatares humanos também. E eu queria só falar um negocinho, que no início não foi fácil, né, menina? No início não foi fácil, foram longas aulas, assim, pra gente conseguir compreender e tudo mais. E principalmente, uma coisa assim que ficou na minha mente, foi quando o Mika começou a falar, tipo, de fato, um acoplamento ali, nenhuma das duas falava nada. As duas ficavam caladinhas. Ele ficava, falem, vamos aqui, vamos conversar. E elas, o que que eu pego? O que que eu faço? Na verdade, deu pane no sistema. Foi. Tava me dando pane no sistema. Aí desacoplava e eu e a sala começava. Uhum. Eu lembro. Mas Isso aí é fato. Eu acho assim que o maior susto que eu já tive em toda a minha vida foi durante uma aula nossa que eu tava usando um fone de Bluetooth e de repente escutei meu nome numa voz masculina muito nítida. Oh, Ranieri. Mas assim, uma voz, sabe, presente. Eu quase pulo da cadeira. E o mais interessante é que ficou só War, né? Ficou assim, as minhas só conseguiram estar só War. Mas eu escrevi o nome direitinho, né? Acho que assim foi o segundo passo. Tipo, não tem como um efeito físico desse fora outros efeitos físicos, porque tem uns momentos quando eles falam, acho que eu fui bastante preparada para fazer um negócio desse, porque, minha Nossa Senhora, porque quando eles falam, tipo, o cardíaco aqui, todos o plexo solar, todos os chakras, eles começam a ser ativados, sabe? É muita liberação, muito forte. Então, quando a gente iniciou esses estudos, foi literalmente tirando, botando assim de lado, muito do que a gente acreditava que conhecia, achando que a gente ia fazer isso, e quando eles pegaram o conhecimento, eles falaram: olha, essa pessoa que tem essa visão, por exemplo, da fonte piramidal, é porque só está vendo essa parte. Ela não está vendo tudo isso. Sabe? Eles iam juntando as pecinhas. Eles não iam falando, nosso conhecimento é melhor. Não. Olha, vamos tentar ver de uma forma mais ampla, sabe? Acho que foi isso que impactou tanto, né? Na gente, assim, de fato, ampliar a nossa visão. Na verdade, eles nunca deram para a gente um direcionamento, sempre várias perspectivas. E nunca falaram que uma coisa é certa, a outra é errada, né? Sempre foi nos mostrado que existem vários caminhos e que esses vários caminhos podem ser certos ou errados, depende daquilo que você escolhe, né? Então, isso foi uma desconstrução para a gente, né? Porque, na verdade, a primeira desconstrução foi estar ali com eles. A primeira, que foi uma grande desconstrução. A segunda, depois que isso passou, foram outras coisas. E nós fomos caminhando à medida que a gente foi integrando, né, tudo aquilo que eles iam trazendo para a gente. Muitas vezes, né, 6 horas, 7 horas, a gente não conseguia integrar tudo, mas depois a gente passava um tempo integrando aquilo como se fosse um download, né, uma assimilação. E foi intenso, né? Foi bem intenso para nós. Mas quebramos muitos paradigmas. Continuamos quebrando até hoje. E essa visão, né, que a Ohani trouxe da fonte não ser piramidal, mas que ela é ampla e se expande para todos os lados, até foi assim, após a gente conversar sobre como seria essa jornada, o início dessa jornada na universidade, que é muito fluida e que a gente vai pegar temas mês a mês. O primeiro tema, que vai ser o tema deste mês, em agosto, né, vai começar amanhã as aulas, vai ser sobre fontes. A gente já começa daqui, digamos assim, para perceber que não estamos assim, ó.
Estamos assim. E esse tema, ele vai ser primordial para os próximos temas que virão, para a gente poder trazer da maneira como, para eles poderem trazer da maneira como eles trouxeram para nós no começo, né? Sempre ampliando. E eu não sei se a gente já chegou a comentar, mas as aulas, elas vão funcionar da seguinte maneira. Nós teremos 2 aulas de 3 horas por mês, tá? Então, sempre na primeira semana do mês, na quarta-feira, nós teremos a primeira aula de 3 horas sobre o tema do mês. No caso, este mês é fontes. Na segunda semana do mês, na quarta-feira, mais uma aula de 3 horas com os professores, né? Acoplando os professores. E depois, na terceira semana do mês, nós teremos mais uma aula de 3 horas de tirar dúvidas sobre todo o material que a gente recebeu, né? Nas 2 aulas anteriores. Então, são 9 horas de aulas por mês, do tema específico, e nós vamos sentindo mês a mês quais são os temas a serem trabalhados conforme a gente caminha juntos, né, na egrégora. E ressaltando que o Tira Dúvidas não vai ser com a gente, vai ser com o próprio professor, que vai vir dar o módulo das fontes, né? E aí o pessoal vai poder estar interagindo, perguntando, tirando as dúvidas. E eu acho que vai ser muito rico, porque você poder falar, perguntar no ambiente, né, da universidade vai ser tudo muito próximo, tudo muito acolhedor, tudo muito, muito fluido, né? Então, eu acho que vai ser bem legal. E porque assim, às vezes a gente tem cursos que o professor dá aula e depois você vai tirar dúvidas, com o monitor, com outras pessoas. Então, é com o próprio professor que for dar o módulo de fontes, né? Então, vai ser, por exemplo, o Mika. Então, depois no Tira Dúvidas, é ele que vai estar lá, ou alguém, né, do nosso quadro de professores cósmicos, e aí vai poder estar tirando a dúvida diretamente com eles, não é isso? Uhum. Só para ressaltar, né? Uhum. E uma coisa que eu falo assim para as pessoas que sentirem de entrar é justamente vão de coração aberto e vão de mente aberta, sabe? Lá a gente não confronta entendimento, lá a gente amplia os entendimentos. Lá a gente pega o entendimento e amplia ele, né? Essa sempre vai ser a base, essa sempre vai ser o principal. E, Lucélia, a gente vai começar amanhã, 6/8. As aulas são das 19 até as 22, tá? Acho que a gente podia já falar do dia, da data, de como vai a plataforma, o que a gente vai estar fazendo legal para o pessoal. Aproveitar o gancho. Você quer falar, Gabi? Eu acho que é legal a Rani falar essa parte. Rani, Ela teve a ideia, né? Ela Não, teve a ideia. você fala melhor do que eu. É porque hoje a gente tem algo que veio assim, né, do nosso coração para entregar para vocês de incentivo, assim, até mesmo, mas não só isso, mas porque a gente quer que chegue ao máximo de pessoas possíveis e pelos valores e pelo conteúdo que muda vidas, de verdade, mudou a nossa. E é por isso que a gente está querendo transbordar isso através do projeto. A Rita está perguntando, boa noite, gurias, onde se inscrever? Rita, a gente vai falar disso então, agora. Estamos falando disso. Uhum. E agora o Rani vai falar o grande mimo que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. E como se inscrever, tudo certinho. Bem, vamos lá. Gabi me jogou aqui, então eu vou falar. Mas o que a gente estava planejando é, como o Gabi falou, a gente quer que alcance o maior número de pessoas possível. E para que a gente consiga ter uma abordagem, um cuidado com o aluno, que a gente consiga também ter uma organização da plataforma, porque é uma universidade, a gente tem sim essa forma de pagamento, que era a mensalidade inicial, a trimestral, a semestral, né? Que a mensalidade inicial seria 388. Só que a gente sentiu
de fazer um desconto, de dar um cupom de entrada, por exemplo, um ticket, sabe? Para os 3 primeiros meses, para que a pessoa realmente sinta as energias, para que isso realmente flua bem, sabe? Para que ela se sinta confortável. É um período onde a pessoa vai se sentir confortável ali, vai ver se é para ela, vai ver se não é para ela. Então, a gente está dando um desconto de mais de 60% nas 3 primeiras mensalidades. Vai ficar, então, de 388, a gente conseguiu deixar para 144, para que cada pessoa, quem sentir, consiga entrar, né? E eu quero enfatizar aqui, deixar muito claro, que a gente sempre vai prezar pela qualidade dos nossos serviços. E hoje em dia, para ter qualidade, é necessário que haja, sim, essa troca, né? Para que todo mundo seja, atendido corretamente, tirar dúvidas corretamente. Então, quando vocês entrarem na universidade, vai ter o nosso grupo do WhatsApp. Vai ter um local onde vocês ficarão para responder as dúvidas, tirar dúvidas ou algum tipo de comentário fora, né, antes, mas a gente sempre vai prezar. Por exemplo, se for algum tipo de dúvida referente ao conteúdo da aula, deixa para o dia de tira dúvidas, porque o professor, ele vai conseguir tirar dúvidas da melhor forma possível, né? E então, a plataforma que a gente vai fazer isso, e adivinha, desconto cósmico. Não, é desconto cósmico. Por quê? Porque eu sempre vejo, não somente eu vejo pela minha visão e vejo pela visão dos outros, né? Porque se fosse eu do outro lado, eu gostaria de ter esse test drive, né? Para ver se eu me encaixaria com a energia, para ver se eu me encaixaria com o módulo de estudo, para ver se eu me encaixaria com os professores, né? Então é isso, basicamente. Não, Lucélia, não, meu amor. Forma de pagamento na Hotmart, assim, é muita forma de pagamento. É tipo boleto, PayPal, Pix, cartão de crédito, caixa, um horror de coisas. A gente realmente planejou da melhor forma possível para que alcançasse o maior número de pessoas possíveis, né? E também de forma mais integrativa mesmo, né? E além disso, a gente vai usar uma plataforma diferente. A gente vai usar também o Teams, né? Para realizar nossas aulas, né? Tipo, modelo bem universidade mesmo. Um modelo bem profissa, porque a gente sempre preza pela qualidade do ensino e pela qualidade das informações que vão ser ali prestadas, né? Porque a gente é uma responsabilidade passar conhecimento, e a gente sempre preza em passar conhecimento limpo, com qualidade, Mica sempre enfatiza isso, qualidade, e de uma forma maior, tipo assim, harmônica possível, né? É um local de amigos, professores, aprendizes, onde todos esses três são cada um de nós. São nossas 3 facetas, e cada um vai ser amigo, professor e aprendiz. É um local para tomar chá e relaxar. É um local para. Ou whisky. Lembrando aqui, chocolate quente que gosta. Então, para relaxar, para se expandir, para tirar suas dúvidas, para ter esse conhecimento diretamente com eles, né? Que vai ser por forma de acoplamento, né? Tudo mais. Nas aulas ao vivo, vai ser aulas ao vivo, não vai ser aulas gravadas, vai ser aulas ao vivo na plataforma. E depois essas aulas serão colocadas na plataforma do Hotmart, caso você queira rever elas, assistir mais, fazer as suas anotações, né? E tudo bem organizadinho. E falando em anotações, a gente já testou a plataforma do Teams e, gente, ele transcreve a aula inteirinha. Então, além da aula ao vivo, a gente vai botar a aula para ser transcrita e depois a gente vai criar apostilas, a gente vai disponibilizar as apostilas para vocês. Já está incluso na mensalidade da universidade também. Uhum. Então, Rita, meu amor, são acho que em torno de 5 a 6 formas de pagamento. Pode ser cartão, pode ser no Pix, pode ser no boleto, pode ser no PayPal, né? Para as pessoas que preferem essa forma de pagamento, são inúmeras formas. Aqui na descrição da live tem o link, tá, gente? Na descrição da live tem o nosso Linktree. Vocês entram ali no Linktree da Universidade Cósmica
e tem todas as opções de jornada. Já tem ali a do desconto, que a gente está dando Que é a aqui. primeira. Então, é a primeira, os primeiros 3 meses com desconto, depois a mensalidade fica no valor normal, né? E tem as outras jornadas também. Então, tá aqui na descrição do YouTube, do vídeo, assim como também nas nossas redes sociais da Universidade Cósmica, no Linktree. A Lucélia está perguntando se as aulas são todos os dias e se ficará gravada caso a pessoa não conseguir assistir. Posso responder? Lucélia, as aulas, no caso desse primeiro módulo, elas vão ser às quartas-feiras, ao vivo. Vão ser a primeira quarta-feira do mês, a segunda quarta-feira do mês vai ser aula também, e a terceira vai ser uma aula de tira dúvidas, direto com o professor que der o conteúdo específico naquele módulo. Então, e as aulas, posteriormente, elas ficarão gravadas, o que a Gabi estava falando agora, e ficarão transcritas em modos de apostila também, tá? Para depois, se você quiser imprimir, anotar, e a gente pede que as aulas, como a Ohane disse, né? As dúvidas referentes aos módulos, vocês sempre guardem para tirar a dúvida diretamente com o professor, que vai ser a melhor pessoa para estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? A Gabi já colocou ali, ó, 2 aulas por mês. Ela vai estar tudo explicadinho. Espero que tenha tirado sua dúvida. Sabe o que eu senti da gente fazer? Mas assim, caso vocês queiram, né? Caso vocês topem, a gente poderia mostrar o quadro de professores e ler a mensagem de cada um, porque eu acho que esse quadro, sabe, foi assim. Eu ia falar isso, Gabi, sincronicidade. Eu ia falar assim, gente, vamos mostrar o quadro com a mensagem que cada um deixou, né? Porque assim, a gente deixou dentro essas informações dentro da universidade, que foi uma apresentação pessoal deles, né, a gente deixou lá no módulo de boas-vindas, mas lá vão ter as boas-vindas de Micá, ele dizendo algumas palavras sobre a universidade, é muito bonito, muito legal. E escutem quem for entrar com o coração, sintam, né, a mensagem, que é totalmente a proposta da universidade aqui. E eu ia falar isso, ai que bom, Gabi, vamos mostrar. E lembrando, é só para estar enfatizada também. A gente também tem que lembrar que nessas plataformas da Hotmart, aqueles que sentirem, por exemplo, eu senti de fazer a mensalidade. Todo produto digital tem 7 dias de teste. Tá bom? Tem 7 dias de teste, ou seja, eu quero só assistir a primeira aula, mas eu não queria me comprometer em alguma coisa. Não comprometer, mas, sabe, só quero assistir a primeira aula. Você assina, são 7 dias de teste, e você poderá assistir a aula amanhã, por exemplo. Aí você vê se você sente, se é essa energia que você procura e tudo mais. Se E ressoa, Ademir, né? meu amigo, exatamente, se ressoa. A gente sempre tenta deixar de uma forma totalmente aberta. E ainda mais, eu fiz o plano mensal, semestral, trimestral. Eu posso cancelar no momento que eu quiser? Sim. A gente não, tipo assim, no momento que você quiser cancelar, você cancela. Em nenhum momento a gente vai ter algum tipo de obrigação ou restrição. É totalmente aberto. É um lugar para estudar e tomar um chazinho, tomar um chocolate quente, sabe? É um local de conversa, um local de aprendizado. Então é totalmente aberto. E as dúvidas e perguntas, eu sinto que você pode sim fazer no grupo do WhatsApp, mas a gente sempre vai priorizar tirar dúvidas com o professor, porque ele vai ter essa maior didática em cima daquele conhecimento que ele vai estar disponibilizando, né? Mas o grupo vai estar aberto para os alunos que se inscreverem. A gente já deixou já o link lá na Hotmart. Quem quiser lá entrar, tem as boas-vindas, tem um quadro de professores, tem a nossa base de ensino, o que a gente sente, né, sobre a nossa base de ensino, tem o módulo sobre as fontes, tem nosso grupo do WhatsApp também, e tem o quadro de professores que a Gabi vai mostrar agora, que é tipo assim, é uma energia incrível. Só quero deixar uma coisinha aqui bem pequenininha. Esses professores que estão aí não são os únicos, mas são os primeiros que vão vir da aula. E caso alguém fora
por exemplo, o Kilkas, queira dar uma aula, que foi a que ele escreveu o artigo sobre o ego, ele poderá vir, sabe? Ou outros também. Imagina ter uma aula com os conselheiros. Isso é muito interessante. Não, não. Boa noite, Eliane. Aqui está, todo mundo consegue ver o nosso quadro de professores aqui? Comentem, Estão gente. vendo? Vocês estão conseguindo ver o quadro de professores? Para você está aparecendo, né, menina? Para mim está aparecendo também. Uhum. Para mim também. Então tá. Ok. A Demi Eles tá também. ok. Uhum. Cada uma de nós pode ler de um professor, pode ser? A gente vai revezando. Ler para o pessoal. Pode ler, meu amor. Mas eu quero fazer todo mundo junto. Tá bom, tá bom. Começa pelo Mika, vai, Rani. Você começa. Tá bom. Então, aqui nosso primeiro professor vai ser justamente o fundador, não diria o fundador, mas o carro-frente da nossa universidade, que teve essa iniciativa que foi o Mika. E o Mika, ele escreveu a seguinte mensagem: Eu sou o pai Deus dessa criação, no qual vocês experienciam, o cofundador com a mãe Deus. Nébano é apenas uma das minhas criações dentro de inúmeras. Lembrem-se, não existe limites. Eu sou o eu sou. E a energia de Mika, ela simplesmente. Imagina a pessoa que entra e dá um chute na porta. Pá! Claro, ele tem os momentos delicados dele, que ele entra tranquilamente, mas a energia dele já vai, já vai entrando. E exatamente, o primeiro professor é Deus. Tá fraco de professor. Exatamente. E esse quadro de professores, até no início, né? E eu vou dizer para vocês que no início não foi muito. Vou abrir aqui meu coraçãozinho. Não foi muito fácil, não diria fácil, mas levou um tempo para a gente. Vou botar para minha pessoa, para eu conseguir entender a dimensão deles, né? A dimensão do potencial de ensinamentos que eles trazem. Imagina você ter uma aula com Deus. Eu estou falando do Deus de dogmas, eu estou falando do Deus que criou esse universo e outros também. Então, eu estou falando de, por exemplo, depois Gabi vai falando, não vou dar spoiler, mas entre outros inúmeros professores magníficos, né? Então, no momento da escolha, tenta sentir com o coração, tenta sentir com a energia, tá bom? Gabi? Vamos para o nosso segundo professor, este eu vou falar. Netruton! Já tivemos, inclusive, né? Já começa a rir. Ele já esteve aqui no canal. A Rani acoplou com ele numa live que a última live que a gente fez dos dragões. E ele já chegou rindo, né? Para se apresentar no dia que a gente estava puxando as informações. Eu sou o Metraton, fonte em experienciação na fonte dos meus irmãos. Bem, a minha descrição é simples. Se você se importa com aparência ou tem julgamentos, não entre aqui. Pronto. E eu fiquei impactada quando ele trouxe essa mensagem. Mas eu entendi o que a energia do nosso irmão trouxe pela mensagem, né? Porque realmente, gente, o que eu mais senti nas aulas é que a gente precisa se descamar de todas as cascas, de todas as camadas, de todos os véus, de todos os julgamentos. A informação que eles trazem vai além da dualidade, vai além da polaridade. E ela é preciso ser interpretada com o coração. Então, assim, né, foi o que ele trouxe para a gente nessa mensagem, porque quem está pronto, quem está preparado, vem, mas vem de coração aberto. Vem sem o julgamento, vem sem a polaridade, porque nas nossas aulas nós iremos além.
né, nas aulas deles. E o próximo professor vai ser, toquem os tambores, vamos ver se a intuição de Marcelo acertou. 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 Quem que eu vou ler? Sara. Uhum. Eu sou Caliel, rei regente de outra criação. Vim com a minha amada para estudar e contribuir e aprender juntos. Sou especialista no campo mental humano e viemos com a missão de ampliar este campo. Até breve. O que você diria um pouco sobre ele, Sara? Eu? Ah, Pessoas conheciam um pouquinho assim, Caliel. o que eu vou falar, né? Aí eu só posso falar que ele é maravilhoso, né? Um professor sensacional. Ele vem sempre trazendo as informações com muita clareza, com muita. Eu acho que ele tira aquela questão de muitas vezes ele escancara, né? Tudo que você pergunta para ele é muito fluido, ele responde muito diretamente, assim, ele é muito direto isso. É muito direto, muito firme, muito amoroso também. Mas assim, eu acho que ele é um professor que, na verdade, ele vem ele traz muita fluidez e muita clareza naquilo que ele se propõe a ensinar, né? Então, eu sou suspeita, né, para falar. Então, assim, tipo, para mim é maravilhoso. Ele é muito Ele é sereno, um uma lorde. energia muito Sereno. calma, ele é muito lorde. Né? Tem essa. Nós três já acoplamos com ele, eu, Rani e Sara. E eu lembro, assim, a diferença que foi. Eu estava acostumada a acoplar com o Mikai quando o Kaliel chegou. Nossa Senhora, assim, ó. Não estou falando mal de Mikai, não é isso, gente, mas é que é uma energia muito diferente. E eu sinto a energia de Kaliel mais próxima à minha, assim, mais centrada. Eu Ele é gosto bastante. sereno, tem aquela Uhum. hora de tranquilidade, de amorosidade, vamos dizer, é um compasso que ele parece que ele respeita, né, o compasso das pessoas, né? Eu não sei dizer o que eu sinto. Uhum. E, assim, é porque nesses três aqui, Mika, Metraton, e ele falou assim: meu nome é Metraton. Mas Não tá. é? E Caliel, eles são. Foi um choque, assim, no início, porque eu pensava, tipo, anjo é tudo copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, sabe? Tipo, na minha mente, essa experiência. Quando a gente começou a ter contato com eles, foi, tipo assim, surreal a diferença. E Mika tem energia forte, mas ele sabe muito bem ser calmo. Mas a energia dele é mais forte. Metraton é energia pura. Você é te botar um dedo na tomada. É Caliel elétrica. já é suave. É aquele mar suave, sabe? Aquela brisa Aquela suave. brisa. Uhum. Vamos para o próximo? Tem mais, gente? Tem mais. Tem mais. Agora é o Rani. Vai lá. Ah, o monge. O monge, ele fala assim: paz. A paz flui pelas nossas veias espirituais e energéticas, e que a paz flua por meio de vocês. Eu sou o que eu sou e trago o ensinamento da paz e do equilíbrio da essência que somos. O monge, ele tem uma energia surreal, surreal. Primeira vez que ele veio, assim, para fazer um acoplamento, eu e a Yasmin, a gente chorou pela energia dele. A gente só, sabe? É uma energia muito calma, sabe? É uma energia muito de paz mesmo. E a energia dele é tão forte, mas ele tem essa. Ele deu esse nome monge, sabe? A frequência, não necessariamente é o nome dele, mas a gente colocou a puxar um pouco a essência dele. Que quando ele vem, é como se a gente ficasse envolto por uma paz muito grande, uma serenidade muito grande.
mas é uma firmeza de pensamento. Não uma firmeza dura, mas uma firmeza suave, sabe? É uma firmeza fluida, mas é reta, assim. É como se dizer, que é uma pessoa centrada. Pronto, é uma pessoa centrada. É uma pessoa bastante. Eu sou suspeita a dizer, né? Demora, É, né? ele é centrado, ele é Mas, fluido, ele é reto, ele é firme, tudo na medida certa, né? Ele uhum. é o equilíbrio de todas as. Eu Eu também acho sou suspeita a que falar. é legal a gente falar, uma curiosidade, né? Que ele não está aqui neste universo, É, né? Ele é de outro, mas ele vem especialmente nas aulas. Na verdade, ele é de outra fonte. É de Ele outra está em fonte, outra verdade. fonte. Ele está na fonte dele. Ele não tá nem aqui, tipo, nem nesse universo, nem nessa fonte. Ele tá, tipo assim, em outra fonte, né? O primeiro contato que a gente teve com ele, na verdade, foi Sara. Sara sentiu algum tipo de energia durante a foi. meditação. E depois eu tava sentada numa rede. Eu virava sentada da A rede. gente. Eu tava sentada, eu tava sentada numa rede. Brincadeira entre as partes. A maluca da rede. Eu tava sentada numa rede. Aí eu senti muito forte quando os filhos meus se aproximaram. Aí quando eles se aproximaram, eu vi um em um canto, eu vi outro em outra criação, e de repente, um monge. Aí ele, quando eu senti essa energia dele suave, eu falei, Sara, eu acho que foi isso que você sentiu. Eu acho que foi isso. Foram várias vezes. Depois de um Foi. tempo, durante o acoplamento, a energia dele veio. A energia dele foi tão forte, mas assim, ele envolve tanto a pessoa, que o meu corpo tentou se adaptar à forma dele. E ele tem uma covinha aqui do lado, que no momento, gente, já deu, meu corpo já deu problema. Um dia eu comi cá, ele mostrou, mas foi muito estranho. Foi tipo como se um átomo da minha sobrancelha quisesse dar uma saída, mas me deu uma dor aqui na sobrancelha tão forte. Mas mesmo instante que desse incoerência na minha sobrancelha, me capuchou de volta. E depois de um tempo, quando o monge veio, eu senti aqui do lado do meu rosto dar uma queimadinha, uma pressão. E eu senti o meu corpo tentando se moldar ao corpo do monge. E momentos depois, quando a gente terminou a nossa reunião, eu fui ver que tinha uma mancha branca, exatamente do mesmo tamanho e na mesma localidade, com a energia do monge. Mas que de todos que a gente chorou mesmo, assim, sentiu aquela energia, foi o monge. Foi. Aquela energia assim de Foi. paz que. É. E eu lembro que eu falei para você, né? Falei assim, nossa, eu me conectei e tal, que gostoso, assim, tipo, é um negócio surreal. E por Porque fim, né, a gente chorou. a energia deles vem antes mesmo da fala. É É, impressionante. Uhum. maravilhoso, né? E essa foto é para ser uma imagem, quando a gente vê ele sentado em meditação, numas montanhas, sabe? Meditando assim. Basicamente tentou puxar pela IA. Próximo, então. Quem Yeshua. que vai ler? Tá na minha vez, né? Uhum. Jesus, né? Também conhecido como Jesus, também conhecido como Sananda, enfim, muitos nomes para esta consciência maravilhosa que também é um professor. Sou amor que dura e que fica para a eternidade. Sou a paz que acolhe a tormenta. Sou o equilíbrio que cura as rachaduras internas. Eu sou Yeshua e trago comigo a paz divina. E, gente, foi ele que pediu para puxar a imagem com as crianças na apresentação dele. Não, Uhum. Foi. E interessante que no descritivo dele, ele falou assim, pele cor de canela e uhum. cabelos pretos, né? Mas aí a saiu com cor branca, mas ele falou, energeticamente falando, essa é a melhor. Mas eu queria trazer essa informação que quando ele foi falando, eu fui escrevendo prompt para escrever, para formatar a imagem, ele falou pele cor de canela e cabelos Foi pretos. mesmo. Exatamente. E, E gente, dispensa apresentações, né? a Gabi falou que ela chorou com o monge, todo mundo chorou, mas eu também choro com ele. Porque assim, tipo, eu só mais chorou.
E Yeshua para mim, nas aulas, ele tem um efeito que eu costumo fazer nas pessoas, porque quando as pessoas me ouvem falar por muito tempo, elas costumam ficar com sono. E isso é energético, gente, isso é vibracional. E nas aulas, e eu sou campeã de dormir nas aulas dele, porque vem um sono assim, vem uma força, uma energia tão grande, não é por mal. E aí eu entendo quem dorme quando tá me ouvindo, porque é tão avassaladora a paz que ele traz e que te embala, assim, parece que ele te pega no colo e você fica ali. Quando vê, você já dormiu. Uhum. Na Eu primeira aula que ficava. ele deu pra gente, todo mundo dormiu. Eu não fui a única. Eu lembro. Dormiu bonito. Agora a Sara vai falar de quem? Ok. Olha, Uhum. Vamos ver quem é o próximo prof. que esse deu trabalho. Nossa Senhora. Vou até suspirar Esse deu igual daí, trabalho pra ó. Um treinar. longo suspiro. Uhum. Trago o ensinamento da fonte que somos e da pureza fora de todas as frequências, onde tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Um lugar no qual o tempo é uma brincadeira de crianças. Nossa, quando o Sanat Kumarão. Kumara. Eu não esqueci de falar o nome. Quando o tio veio, o tio Kumarão. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Olha, teve uma preparação meu mental para ele vir. E ainda mais, eu capotei e me botaram na cama. Tipo, eu tava capotada somente quando eu deitei na cama foi que o acoplamento finalizou. Porque tava tão, sabe, que foi, acho que uma dessas aulas mais longas que a gente já teve. E foi muito puxado. Porque a energia de Kumara é muito forte. Vai além de tudo, vai além de sentimentos, de frequências, de tudo. Ele várias diferenciações Mas ele nesse é um nível. E professor agora ele deu extremamente trabalho. maravilhoso. Desculpa. Muito maravilhoso. E ele deu. E foi ele que nos ensinou sobre a fonte. Foi o primeiro professor que deu aula sobre Foi. a fonte, que nos ensinou sobre a fonte. Porque a gente ainda estava nesse entendimento, né, buscando entender o que era a fonte. E todo mundo falava sobre, tipo, somos fractais da fonte e tudo mais. Ele chegou e falou bem assim: ele pegou. Pega aqui meu pêndulo, o bicho tá com a ponta quebrada. Tadinho, caiu no chão. Mas ele estava intacto naquele momento. E ele pegou esse pêndulo e falou assim: vocês estão vendo essa perspectiva? Vocês já pensaram em fazer assim de lado? E assim, e foi circulando o pêndulo, sabe? Mostrando que tentar ver uma coisa de um lado só, de uma visão só, é muito limitante. E não é essa a criação. Ele pegou essa árvorezinha aqui de ametista e começou a falar sobre as consciências que vivem aqui dentro, sobre toda a criação que tem aqui dentro dessa árvore de ametista, sabe? Tudo. Sim, a gente ficou, uau! Ele é Com muito. tantas informações ela trazendo. Deu O trabalho puxar a imagem dele. Deu. Sanat, ele tem a energia dele, né? Abre a nossa consciência de uma forma para conseguir depois integrar o que ele está falando. É perfeito, porque parece que ele já vem com a energia dessa preparação e depois ele ensina e você integra de uma forma tão fluida o que ele fala, tão fluida, que é. Bom, eu sou suspeita para falar, mas é muito maravilhoso, né? E assim, flui muito assim o conhecimento, né? Quando ele vem da aula também, maravilhoso, não tem o que falar. E eu acoplei uma vez só, até agora com o Kumara, e foi assim, a experiência mais incrível, porque, gente, ele é maravilhoso para falar de fontes e também para mostrar, né, visualmente. Quando a gente acopla, visualmente, eles mostram para a gente várias coisas conforme eles passam a transmissão. E eu entendi muito sobre o tempo também. Digamos que o tempo é outro assunto no qual o Kumar é especialista. E ele literalmente consegue levar a gente para o não tempo e explicar, assim, ele tem uma didática incrível que não é a palavra, é o que ele transmite através da energia dele que faz você integrar e realmente entender o que é a fonte, o que é
tempo, o que é o não tempo. Eu sou, assim, fã. É meu ídolo. Eu também. Eles são Mas perfeitos, sem brincadeira. são todos, na Às verdade, né? vezes a Cada gente um com a fica sua individualidade é maravilhoso. Não tem o que falar, né? muito, muito. Eu me lembro que na nossa primeira aula, a moto passou. Eu me lembro que na nossa primeira aula veio, Mikael chegou assim e falou: Eu queria muito levar vocês agora para ver um local, mas não é o momento ainda. Como se a gente tivesse em Uhum. preparação no nosso campo mental. Daqui a pouco a gente estava onde em outras aulas futuras. A gente estava numa reunião do Comando Safira. Mika foi lá fazer o negócio, ele colocou a gente no plano mais sutil, levou a gente lá e viu a reunião. Justamente para quebrar o paradigma de que consciências são evoluídas e são, tipo, não tem intriga uma entre a outra nas decisões. Depois ele levou a gente para uma plataforma de bases, né? De naves e tudo mais. Depois levou a gente para vários locais. Então, nas aulas iniciais, eles primeiro começam a preparação do nosso campo. E a preparação do campo começa com a fala, com aquela energia. Já teve pessoas que falou assim, olha, depois que finalizou a aula que a gente fazia de falar no privado, assim, com nossos amigos mais próximos, e a gente sentia aquelas pessoas que tinha aquele chamado, quando chama o coração é porque já era para abrir o momento e poder chamar aquela pessoa ali. Então, quando aquele momento chegou e a pessoa, depois, né, do acoplamento, ela falou assim, nossa, ele foi falando, vamos dizer no Sanage. No caso, em específico, foi com Maitreya. Ele foi falando, o meu cardíaco começou a pulsar, a esquentar, sabe? Tipo, depois falava que o corpo começava também a dar uma estremecida. Porque tudo isso é liberações no campo, sabe? Tudo isso é liberação no campo. E ver a nossa universidade, que é de todos nós aqui, ver a nossa universidade aqui crescendo, dando vida, algo que a gente nunca pensou que pudesse acontecer, que eu nunca passou pela minha cabeça. Eu vejo o quanto a gente, Gabi, Sara e Ohane, de alguns meses atrás, não, tipo, não estavam preparadas ainda no entendimento desse tamanho, desse todo aglomerado de professores. Porque na primeira vez que eu fui fazer um acoplamento, e era uma pessoa assim, que eu não estava tão acostumada, e o Maitreya chegou para mim e falou assim, ele percebeu meu desconforto, que eu tinha esse desconforto de falar para outras pessoas que não conseguiam identificar pela energia quem era eles. Porque a pessoa ficava, ai, não sei o quê. Eu vi aquele desconforto inicial e Maitreya percebeu, e ele falou bem assim, ele me chama de filho às vezes, ele falou assim, filho, você quer que eu venha como pai? Pai preto não, é pai velho. Eu sempre chamo pai preto. Preto velho, Preto velho. preto velho. E ele falou assim, não, você não vai se limitar por mim. Não vou permitir que você. E Mika nunca seria, né? Mas aí, não, você vem como você quer vir. Se você quiser vir como Maitreya, como Preto Velho, como que você quiser vir, você vem. Entende? Mas eu não vou deixar que eu limite você, né? E então ele veio sendo ele, e pela energia que ele traz, sabe? E foi um dos maiores desabrochados, assim, da minha vida, foi fazer acoplamento com eles, porque é surreal. E no início, né, que quando eu iniciei a fazer acoplamento, eu ficava, meninas, testem aí também. Você sai corada, você sai, tipo, revitalizada, você, tipo, literalmente é muito bom. Às vezes o corpo dá um tranco, né? Você fica, É. dá uma, dá uma No, puxada muito. mas no começo, assim, a resistência me travava um pouquinho. Eu saía toda, o meu corpo ia puxando, 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 puxando. Mas não por causa do acoplamento, é porque eu tava resistindo. Aí quando eu soltei, aí pronto. Uhum. E tem Mas isso, de pessoa. porque no acoplamento, por exemplo, no início, o primeiro acoplamento que eu tive com o Mika, depois ver os outros professores, o primeiro acoplamento foi com o Mika, depois Calé, depois Sanat, não foi? Eu acho que foi esse percurso. Que foi justamente quando eu ficava, sou eu falando? Será que eu tô me enganando? Será que eu tô enganando as meninas? Será que tá acontecendo alguma coisa? Eu ficava, gente, socorro! Aí, então,
eu percebia depois que não tinha como passar essas informações, porque eu não tinha essas informações no meu campo. E então eles começaram também a nos ensinar a identificar as consciências. Por exemplo, alguém começa aqui a fazer acoplamento e eles falam, identifique quem está aqui. Ele não fala o nome do professor que chega. Ele fala, quem sou eu? Me identifique. Ele fica, sou. Me identifique. Eu quero saber se você consegue me identificar. E então, treinando mesmo, porque eles falaram que vocês precisam aprender a identificar as consciências, saber quem é quem. Porque qualquer um pode chegar aqui e falar, mas e a consciência? Você conseguiu identificar por conta própria? Dessa independência, né? Porque não importa se um dia eles aparecerem como preto velho, como caboclo, como um anjo, não importa. Como a pessoa conseguiu interpretar a mensagem deles. Mas a gente precisa saber identificar quem eles são. E então, a Mika pegava o caderninho aqui e anotava, nota tal, nota tal. A gente ganhava até nota. Ainda ganha, né? Até hoje ainda ganha. Mas porque tem eles são muito bonzinhos. Tem a diferença da essência, tem a diferença da frequência, que é o perfume que a essência emana, tem muita coisa. E quando estava começando, eu ficava com muito receio, porque eu sempre fui muito precavida nisso, nesse negócio de informação, até porque eu estava no início. E quando o Gabi fez o primeiro acoplamento, que foi com o Mika, que foi do nada também, nada planejado. De repente, a gente ia fazer lá uma aula, e do nada eu sinto o Mika um pouco animado. Ele estava tentando se conter. É interessante quando ele tenta se conter. Ele fica, não vou achar que eu estou animativa, porque pode não acontecer. Eu sentia tudo isso na frequência dele. E eu percebi que ele estava animado. E eu nunca tive esse tipo de experiência antes. E então, ele falou assim, olha, não é criando expectativa, pode acontecer, pode não acontecer, mas fala pra Gabi que se ela quiser, a gente pode testar um acoplamento hoje. Porque eles fazem isso porque tem os dias que estão com as melhores energias possíveis, e como a gente está com a abertura no campo, e quebrando todos os tabus de comida, Gabi tinha comido muita comida que não era. Eu também não como comida assim. Tudo é padrão frequencial. A comida influencia nosso padrão frequencial? Sim, se você não estiver alinhado com o seu corpo. Gente, é tudo individual e saber honrar o seu corpo, conversar com o seu corpo. Aí, beleza. Aí, nesse dia, aí eu vi que ele ficou animado e eu falei assim, tá bom, não vou criar expectativas. E nesse dia eu não tava com energia assim, eu conseguiria fazer, mas se Gabi conseguisse, minha nossa senhora, eu teria ganhado na Mega Sena. Aí eu ficava, gente, alguém consegue, por favor? Eu quero falar com esse ótimo, né? Aí, beleza. E quando ele acoplou em Gabi, foi tipo assim, a minha energia, a energia dele com a energia de Gabi, com a energia de Sara, vai pá. E na hora que ele acoplou, eu reconheci a energia dele. E então eu comecei a perguntar para ele muitas coisas, a validar muitas coisas, né? E Gabi ali sempre respondendo, tudo mais. E então foi quando eles sempre falavam, né, que aqueles que conseguem ter um equilíbrio energético, como eles falam, né, um coração puro, conseguem. Não é tipo privativo de uma consciência, não é privativo de uma pessoa. Até porque eu sempre falo, gente, mentor, professor, amigo familiar que está no outro plano não é Pokémon. Não é cartinha, entende? Não é cartinha de, eu tenho. Não, não é isso. É família, é amigo. Eles não são Pokémon, ninguém tem posse sobre eles. Entende? Exato. Mas foi basicamente isso. Depois a Gabi conseguiu. Aí depois Sara também. Aí eu falei, pronto. Agora ficou perfeito. Agora a festa tá feita. E é interessante, porque depois que nós três conseguimos, aí sim veio, né, o início para o projeto acontecer e transbordar além aqui do nosso núcleo familiar. Uhum. Mas temos mais professores, gente. Tá no finalzinho, faltam 2. Temos a nossa professora. Lohane, por favor, faça as honras. O que dizer sobre Rowena? Eu chamo ela de Rowena e não Rovena, porque quando ela apareceu para mim, ela falou Rowena. Então eu chamo ela de Rowena. Mas enfim, o que dizer sobre Rowena, né? Que além que eu amo muito ela. Rowena, ela chegou e falou assim: amor, não a frequência, não. A frequência além do amor é a minha frequência. Minha casa é amar e ser amada, sem medos ou limitações da matéria. Aqueles que escutam o amor vão me escutar. E Rowena é simplesmente perfeita. Ela é simplesmente perfeita.
Eu tenho lembranças de Roena, não. Vamos se dizer que nas minhas lembranças, não tem uma lembrança ruim de Roena. Ela sempre é essa energia de amor que envolve, mesmo em momentos de experienciação, sem experienciação em corpos de mestres ascensos, mas até em outros planetas, em outras localidades, ela sempre foi amor. Ela sempre foi aquele abraço que acolhe, aquele abraço que envolve, e dá um abraço bem apertadinho e dizendo eu te amo, fica bem, sabe? Essa é a energia de Roena, que é muito linda, por sinal. Acho que essa imagem não faz. É, não chega aos pés, assim, de Roina. De tão bela que ela é, sabe? A energia que ela emana. Ela é muito linda. E a conexão também que ela tem com as rosas, né? Que sempre Uhum. aparece também. Simbolismo. Quando Muito eu fui, delicado. eu ainda. é, Desculpa, Gabriel, te interrompi. Pode falar, já tinha terminado. É que tu falou sobre as rosas, que eu lembrei que eu via rosas no vestido dela. E também um dia que eu fui como se fosse, entre aspas, um castelo. Só que era um castelo todo rosa, assim, de cristais rosa. E tinha muitas rosas também. Várias rosas, assim. Dessa cor aqui, um pouquinho mais rosa, talvez. Sabe? Mais espalhado por todo o campo. E agora, o último professor, que eu já sei quem é, meu coração aqui já tá quentinho. Maitreya. E ele já chega. Resiliente, né, gente? Resiliência. Resiliência na certeza que vamos passar por altos e baixos. Os sábios conhecidos pelos descendentes dos homens vão entender que a resiliência vai além do que somente um ato de resistir a algo, pois é o maior ato de auto-amor que podemos nos oferecer. A resiliência é a força de levantar durante os infortúnios da vida. O auto-amor é se amar nas trevas e na luz. Este é Maitreya. E chegou a minha vez de falar que eu sou muito suspeita para falar. Gente do céu, meu cardíaco até deu uma puxada aqui, ó, de escutar a mensagem dele de novo, né? Ai, gente, o que falar de Maitreya? Não tem como falar. Eu preciso que vocês fechem os olhos e sintam a energia que pulsa nessa consciência maravilhosa que eu tenho como uma referência, assim, como um guia, como um irmão, como um professor, como um mestre, como um pai, diversos papéis que não chegam nem perto, assim, de identificar, assim, o que ele realmente significa para mim. Porque eu não tenho palavras para trazer aqui, sabe, na fisicalidade, para expressar a importância dele para mim, né, na minha vida. É claro, todos os professores, gente, eu amo todos, de todo o meu coração. Mas Maitreya, eu sinto essa conexão muito forte com ele, principalmente pela minha missão aqui nessa encarnação e pelas lembranças que eu tenho, enfim, por diversos motivos. E ele é o último professor que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês na live da inauguração. Uhum. Querem acrescentar alguma coisa para falar sobre ele, meninas? Maitreya, eu não conhecia Maitreya. Eu não vivi, eu estava no final da minha faculdade de Direito. O que eu sabia um pouco era sobre Espiritismo. E eu não tinha. Eu tinha ouvido falar sobre o futuro Buda, sabe? Coisa assim do tipo, mas lá longe. Você perguntar quem é Maitreya, eu não sabia dizer. E então, no belo dia, nessa minha busca de tentar meditar, que passou meses para eu conseguir meditar, nessa busca de tentar meditar, foi quando, de repente, do nada, minha mãe estava até na Bahia nesse momento, só que ela estava na lavanderia. Sentei na cadeira da mesa e eu senti assim um nome, Maitreya. E esse nome não passou pela minha mente. Simplesmente minha boca falou, Maitreya.
Eu até assustei, porque foi automático. Eu não pensei, Maitreya? Como assim, Maitreya? Aí eu fui pesquisei. Interessante. Nossa, não conhecia Maitreya. Depois de um tempo que eu vim descobrir que a gente também tem esse laço familiar, e também que em muitas existências fomos pai e filha. Ele me ajudou muito aqui na minha experienciação aqui nessa criação, a me adaptar a muitas coisas da vida. Mas o que dizer sobre ele, né? Essa imagem, só quero dar um ressalto, gente, que essa imagem de Maitreya, todas as imagens que estamos trazendo aqui, é para puxar mais a energia do que realmente a parte física. A parte física vai sim ter alguns tipos de traços, mas não necessariamente é a mesma. É tipo uma foto tirada. A gente preza muito pela energia que a imagem traz. E Maitreya, eu sempre vejo ele meditando no chão de barro, como se tivesse um pano assim debaixo dele, aquelas toalhas. E então, atrás dele eu vejo uma parede de barro e tem uns orifícios, uns buracos nessa parede de barro que tem uns pergaminhos dentro. E eu sempre vejo ele assim. E num dia eu já vi ele com os olhos cor de um roxo, só que um roxo com brilho, sabe? Em um desses momentos, quando ele estava me ajudando a purificar mais. Eu não sei se, no meu sentir, é uma energia que ele carrega muito, que eu vejo ao redor dele transmutando, sabe? Muita coisa. Uma energia que puxa, assim, transmutando a energia de Maitreya. E não digo que é a única frequência que ele acessa, por óbvio, né? Mas, assim, quando eu comecei a pegar instruções com ele, a primeira coisa que ele falou para mim: medita e limpa os seus chakras. Medita e limpa os seus chakras. Então, a pessoa que mais me incentivou a limpar meus chakras, e eu fui fazendo, mesmo sem entender muito bem, depois eu entendi o porquê, com o passar dos meses e anos, é que limpar os chakras é um ato muito forte de autocuidado. Muito forte de autocuidado. Então, todo mundo que está aqui, eu vou enfatizar e clicar na mesma tela. Limpe o seu chakra. Medite, limpe o seu chakra. Pelo menos uma vez na semana. Pelo menos. E sejam resilientes na prática. Sejam resilientes. Que é o que vai fazer Muito. a diferença. E eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi esse nome foi o Rani que me trouxe. A gente estava falando de um outro assunto, uma outra pessoa. E aí, o Rani falou: Maitreya tem algo para te falar sobre isso. E eu, Maitreya? Quem é Maitreya? O que é isso? Mas quando eu li, porque ela me mandou uma mensagem escrita no WhatsApp. Quando eu li o nome, gente, o meu coração ele quase saltou pela boca. E eu não fazia ideia de quem era, mas eu queria muito ouvir a mensagem, eu queria muito entender. E até o momento a gente falou, eu achei que ele fosse um guia ali, um mentor de Ohane, que tivesse alguma conexão comigo, mas assim, eu não sabia quem ele era fora ali da nossa conversa. E eu passei um tempo achando que era alguém assim, né, não conhecido. E aí eu entrei num curso sobre dragões, que era ministrado também pela egrégora com Maitreya. E aí eu lembro que quando eu vi o nome dele de novo naquele curso, aí que eu fui pesquisar no Google para entender o que está acontecendo, por que está esse nome aqui de novo. E aí que eu entendi quem era ele, né? Mas meu coração sentiu muito antes, assim, e foi através da minha irmã que eu tive a oportunidade de relembrar pela primeira vez. Então foi muito simbólico e muito lindo. Nossa, perfeito, Maitreya, né? Não tenho que complementar mais, né? Eu acho que todos esses professores. Olha, no início, vou dar aqui um negocinho, despenar minhas penas. No início, eu corria muito, porque antes de tudo isso, quando eu sempre fui médium, eu sempre falava, Deus, eu via meu mentor normal, tipo uma pessoa normal, com paletó, tipo aquelas pessoas mais antigamente. Eu pensava, olha que bom, porque o meu mentor vai ser alguém que ninguém conhece. Eu falava isso. Meu mentor, olha, eu quero alguém que ninguém conhece. Depois que eu tive um sonho com um dos mentores do meu pai, e eles falavam, né, tipo, olha, seus mentores são conhecidos em todas as religiões.
E eu acordei assim: "Não, não quero, não, não quero, não, não quero". E teve uma pessoa que me disse assim: "Como foi pra você? Como foi pra você, tipo, aceitar? Isso é normal? Isso é normal pra você, tipo, aceitar que você é teu professor, teu mentor principal é Deus? Isso é normal pra você aceitar que você conversa com Jesus? Isso é normal pra você?" Tipo, sabe, isso perguntou eu. Não foi. Não foi mesmo. Não foi normal. Levou um tempo aí de maturação, mas quando ele começou com esse ensino, eles começaram com esse ensino, e a gente viu a mudança radical na nossa vida. A mudança de entendimento, de pensamento, de energia, de quebra de crenças, de paradigmas, de empoderamento. Uma energia que te empodera no sentido, você é sua fonte criadora. Para que você, se você fica baixo na cabeça, é porque você está escolhendo baixar a cabeça, mas você é tão poderoso como eu. Então, por que que você escolhe ainda ficar aí? Entende? Do mesmo jeito, nesse incentivo, a narrativa dos três andarilhos, que um dia Mika trouxe, falando sobre isso, que a gente, um outro momento, é porque é um pouco longo, mas no outro momento a gente vai discutir um pouco sobre essa narrativa dos três andarilhos, quem sabe Gabi um dia não faz meus stories, falando sobre a narrativa desses três andarilhos, que ele falou que o que eles visam com essa universidade é nos tornar autoindependentes, nos tornar capazes de, no sentido de ter uma sacolinha mágica de cocriação e que a gente não representa somente tirar essa sacolinha mágica, coisas do dia a dia, mas tudo que a gente quiser vivenciar. Porque essa sacola mágica, né? Essa trouxa de pano, é o nosso poder criacional. E esse é o objetivo deles, esse é o objetivo de toda essa universidade. E até Sara trouxe recentemente como essa universidade já existia no plano sutil, muito antes da gente iniciar ela aqui. E quando ela falou isso, essa verdade reverberou tão forte assim no meu coração, que eu acho muito interessante. Pera, alguém chegou. Mika chegou. Ao vivo, quem sabe Deixa eu ver. O que que é? O que ele quer? Eu vim passar a seguinte mensagem. Só tô repetindo o que ele tá falando, não tá vendo acoplamento. Mas se eu continuar. Aqueles que escolheram adentrar na universidade, saibam, serão muito bem recepcionados e muito bem atendidos, como irmãos que somos. Não sou superior a você. Alguns poderão me ver como superior, e eu digo, revogue esse tipo de pensamento, revogue esse tipo de sentimento, revogue esse tipo de entendimento. Nunca fui superior a você, e eu nunca serei superior a você. E eu lhe digo, a partir do momento que você decidir adentrar, todos os recursos irão vir até você. Pois quando você aceita, nós honramos a sua existência e não iremos deixar sequer uma pessoa de fora. Adentrem e vejam o que vocês podem ser. Esse funil que criamos, sim, foi um funil que criamos, pois nem todos vão aguentar o nível de conhecimento que vamos passar. Mas tenha em mente que aqueles que adentrarem, deixem, se não deixarem as suas bagagens para trás, nós lentamente vamos removê-las dos vossos lombos. Ombros, porque eu quero deixar isso muito bem claro. Ninguém aqui é burro de carga. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então, tenham em mente o potencial criacional que vocês são. Vejam, vocês são a fonte que de vocês mesmos. Não existe uma única fonte, vocês entenderão isso. Adentre e dê o primeiro passo, pois todos nós e toda a sua família irá colocar o chão. Não escolham ficar na escuridão da alma. Claro, aqui não é o único caminho. Aqui não é a única vereda. Aqui não é o único lugar de ensino. Não, nós não somos arrogantes de proferir tais palavras. Mas eu lhe digo, caso você escolha segurar nossas mãos, nós vamos dar o nosso melhor para que você seja muito bem apoiado na sua jornada ao seu interior, supremo e perfeito. Não supremo aos outros, mas aprimorado na certeza que você é fonte. Por isso, o primeiro módulo vai ser a fonte. Pois nesse primeiro módulo, vamos trazer quem vocês são verdadeiramente. Vai ser um segundo funil de conhecimento extremamente amplo para aqueles que decidirem realmente ficar.
vão ser aqueles que realmente vão aguentar o conhecimento que será repassado. Digo novamente, não somos melhores ou piores do que ninguém. Nunca seremos e nunca vamos ser. Ela, vou chamá-la de minha discípula nesse exato momento, pois é a melhor forma de encaixá-la ainda nessa realidade. Não que ela seja, pois eu já fui. Mas é isso não, fique perto. Momento de intriga aqui. Deixa eu fazer o que? Às vezes ele fala um negócio, eu não quero que ele também, não. Pois, mas eu vou liberar. Pois eu já fui, sim, discípulo dela em outras vidas. Lembrem, somos família, não somos arrogantes. Aqueles que me acham como consciência superior. Me tirem desse pedestral, na verdade, eu lhe digo, lhe tirem desse degrau milhões, como? Pera, bugou a mente. De milhares de degraus abaixo de mim. Se retire desse degrau totalmente inferior que você colocou. Se colocou nele. Então, levante-se. Isso é um chamado. Para a nossa família, que todos nós somos, de um conhecimento incrivelmente amplo. Não por arrogância ou prepotência, mas somente as frutas serão os caroços. E aqueles que escolherem adentrar serão bem recebidos. E nada lhe faltará. Assim eu me despeço. Certamente tem milhões para falar, mas acredito que vamos adentrar à noite. Isso não seria essencial para o momento. Sim, gosto de falar, mas não gosto de falar besteiras. Gosto de falar entendimentos que possam engrandecer a sua alma, quem você é, o seu núcleo de energia, a sua essência. Voltem para dentro, pois voltando para dentro, você recobrará a sua magnificência e magnitude do ser. Esses delays mentais que acontecem é justamente pela rapidez da informação que passa pela mente dela e tenta acompanhar, de certa forma, para que eu consiga repassar as informações. É totalmente normal. Não há acoplamento. Vocês chamariam isso de irradiação de informações, onde um mentor ou uma consciência irradia a informação como formas de luz para adentrar nesse computador humano, como esse tradutor humano. Ela não é o tradutor humano, ela veste uma roupa do tradutor humano, na forma como vocês também são, e traduzem e se comunicam através de línguas diversas, códigos diversos, e conseguem se compreender. Mas a informação é rápida, e às vezes traz essas incoerências, mas está ok, está tudo em ordem, está tudo em ordem. E assim, caros irmãos, eu me despeço. Gratidão. Eu sabia que ele ia vir, eu tinha certeza. Já deu um chute aqui na garrafa. Muito bem. Veio que veio, né? Veio que veio. Nossa, ele veio com energia. É. Não com aquela energia de, tipo, eu pegar fogo. Tem uma vez que ele veio com energia tão forte que parecia que tava. Não machucou, mas parecia que tava descendo um líquido quente, assim, pela minha garganta, assim, mas não machucou, somente aquele calor muito forte. Olha, a gente abriu as portas. Exatamente. As portas estão abertas. Agora é a escolha de vocês, tem né? Desconto. Tem o desconto. Tem o desconto. Mais de 60%. Ó, precisamos de mais lives da Ohane trazendo as mensagens ao vivo assim, hein? Vai ter basicamente 3 por mês, meus amores. É só entrar na universidade. A Lucélia falou, a sensação é que ele estava falando comigo. Tá vendo? Então, gente, eu quero deixar bem enfatizado uma coisa. Gabi, tá me vindo assim? Não sei se tu topa. Tá me vindo a mostrar a plataforma da Hotmart com o módulo inicial de boas-vindas e o módulo que a gente tá fazendo ali. Por quê? Não sei por que só me vê essa informação. Peraí, deixa eu abrir Ai, aqui. gente, desculpa. A gente só segue o fluxo. Só segue o fluxo, literalmente.
E eu quero deixar uma coisa muito bem clara, meus amores, é que vocês pelo menos participem na primeira semana. Por exemplo, tem 7 dias, você pode entrar, participa da primeira aula, que é amanhã. Não gostou, cancela, ou por outra razão você cancela. Nesses 3 meses de 144 por mês. Então, tipo assim, ó, segue o fluxo, flui. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, não vai ser. Não pensa muito, só vai. E não deu certo em 7 dias, ou você não gostou, cancela. Você não vai ter que pagar nada por isso, né? Então, vai no seu coração, vai, flui. E é isso, né? A gente, por óbvio, a gente, por óbvio que a gente tem esse prazo de 7 dias, que é por lei, e eu, como advogada, tenho que ser a primeira pessoa a informar sobre isso, para aquelas pessoas que não conhecem ainda esse dispositivo normativo. É quase impossível, né? Que a maioria das compras hoje em dia está tudo virtual. Mas vão, só vão, só vão, só vão, né? Eu tô com a plataforma aberta aqui. Que parte que você quer mostrar? Mostra a parte, basicamente, aquela inicial que a gente vê que tem, tipo, o módulo de boas-vindas, que é onde Mika fala, que ele dá as boas-vindas aos alunos, mais ou menos somente ali, aquela formatação para as pessoas saberem onde mexer, onde, quando entrarem, onde saberem onde vai ter o link da aula, onde vai estar o grupo do WhatsApp, onde vai estar essas informações, né? A gente também mostra o link do Linktree, que tá, gente, lá no nosso Instagram da Universidade Cósmica, abaixo, deixa eu entrar aqui, mas está abaixo da bio, lá no link da Universidade Cósmica. Vocês entram e, olha só, isso vai dar para ver. Universidade Cósmica, aí vai ter um linkzinho aqui abaixo. Ei, vai ter um link abaixo. E nesse link abaixo vai ter o desconto cósmico, que é 3 meses por 144. Para aquelas pessoas que, como Gabi, tem sempre essa energia, né? Para aquelas pessoas que conseguem pagar mais, a gente também deixou a disponibilidade e a jornada mensal pelo valor original, né? Para quem consegue pagar mais e quiser pagar mais. Quem não, tem o desconto. E é um desconto válido por 3 meses por pessoa. Aqui tá a plataforma, né? Que vocês vão encontrar quando vocês adentrarem na universidade. Tem um vídeo de boas-vindas de Mika, que foi quem veio aqui agora também, trouxe também um recado pra gente. E é muito intuitiva, gente. A Hotmart é muito intuitiva. Vai passando por sessão. Ó, aqui vocês podem fazer o download da nossa base de ensino, que é basicamente a apresentação, né? A base de como funciona a Universidade Cósmica. Aqui tem o download dos quadros de professores que a gente acabou de passar para vocês aqui, ao vivo. E aqui eu não vou clicar aqui para não ficar mostrando o link, tá? Mas aqui tem o grupo do WhatsApp. O link não tá. O link ele tá protegidozinho, não precisa. Ah, ele tá protegido. Então tá. Aqui vocês clicam aqui para entrar no grupo do WhatsApp. Isso. Aí no grupo do WhatsApp entra em contato, tá? E o grupo do WhatsApp é somente para os alunos, porque a gente tem que dar uma continha ali da organização. Da organização, senão a gente baixa a cabeça. Aí, no segundo módulo, Gabi, tem como clicar? Que é o primeiro módulo, na verdade. Aqui vai estar a base de ensino, o plano de ensino mensal, né? Que vai ser sobre as fontes. Vai ter esse plano de ensino que você faz aqui o download em formato de PDF. E nessa primeira aula, né, Gabi? Apertei minha mãozinha. E nessa primeira aula, vai ter a aula ao vivo no Teams. E aqui abaixo vai estar o link. A gente vai colocar o link do Teams para, no momento certo, quando ocorrer a aula amanhã, a gente vai disponibilizar amanhã de manhã para deixar bem organizadinho. Amanhã de manhã para meio-dia, né? Porque a aula vai acontecer das 19 às 22. Isso. Amanhã de manhã a gente coloca o link aqui do Teams. Amanhã de manhã a gente coloca aqui, né? Porque aqui colocou segunda, mas na verdade é amanhã, quarta-feira, né? Primeira aula. Isso, quarta-feira.
Aí a gente coloca amanhã de manhã, disponibiliza para vocês já terem o acesso amanhã, né, da aula que vai começar às 7 horas da noite, a nossa aula inaugural. Uhum. Então, lembrando, vocês têm um test drive 100% gratuito de 1 semana, 7 dias. Ou seja, vocês podem assistir a aula de amanhã. Após esses 7 dias, vai ser durante 3 meses, R$ 144,03. 144 por 3 meses. E após isso, vai voltar ao valor normal de 388. Vai ser, de fato, 2 test drives para você sentir a energia e ver se realmente deseja continuar ou se não deseja continuar. E a gente pensou nisso porque a gente quer deixar a forma mais fluida e harmônica para o maior número de pessoas, né? Ter essa abertura. E Micaela já falou aqui, né? Muita coisa na qual eu já esqueci. A informação só flui. Mas é isso, né? Vão pelo coração de vocês. E eu quero deixar que vocês serão muito bem-vindos. E a gente sempre vai fazer o melhor para entregar da melhor forma possível. E conforme a gente for entregando as aulas ao vivo, todas as gravações vão ser colocadas aqui, né? Então a gente está literalmente nascendo com o módulo da Fontes, mas conforme vão passando os meses, os módulos vão ir aumentando e vai ficar tudo aqui na nossa biblioteca, né? Que vocês vão ter acesso aqui, né? Vitalício, enquanto vocês quiserem manter a mensalidade. Aqui a gente deixa critérios de vocês. E as apostilas também. E as apostilas também, exatamente. Vai estar junto com a aula, a gente coloca o download da apostila em PDF. E é isso, basicamente. Agora sim, eu queria falar, quem tivesse dúvidas, algum tipo de, sabe? Agora vamos abrir, sabe? Conversar mais sobre qualquer tipo de dúvida sobre. Se tiver, Eu pode acho que vir depois. eu acho que a gente explicou tão assim, abriu a plataforma, tal. E a gente também se coloca à disposição para estar sanando as dúvidas de vocês, não deu uma bugada. E qualquer coisa a gente tem a página da Gabi, a minha aqui, que é levemente, o Rani também no Caminho para Dentro. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, podem perguntar, e a gente está à disposição. E a gente espera ver amanhã o rostinho de todo mundo e estreitar esses laços, porque a Gabi conhece bastante gente, a Rani eu conheço, mas não pessoalmente, assim, de ver a carinha. Às vezes pelas fotos, né? Às vezes em alguma live, como o Marcelo também já fez com a Gabi, mas a gente espera que todo mundo esteja lá amanhã na aula e que fiquem todo mundo à vontade. Como a Ohane já disse, a gente quer fazer um ambiente bem tranquilo, bem leve, bem fluido, e que você possa experimentar para ver se ressoa, se não, também ter a opção de sair. Então, assim, a gente quer deixar muito, muito tranquilo, muito leve, né? E é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? E estaremos lá com todo amor, com toda, né, com todo acolhimento, e para a gente estudar todos nós juntos, né? Caminhamos lado a lado sempre. Exatamente. Então, lembrando que Mika falou, né, gente? Se sentir, não se preocupa com nada, dê o passo. É isso. Sim. Se algo vibrou hoje no coração de vocês, né? Não ignorem, porque amanhã a gente vai dar o nosso primeiro passo nessa jornada. E se algo vibra no coração de vocês, mas vocês ainda não estão no momento de cocriar o passo, entreguem ao fluxo, entreguem ao universo. Lembrem do que Mika trouxe aqui hoje. E acreditando, gente, já é possível. Eu falo assim, para quem vem estar falando comigo que quer muito se inscrever, que está pensando em se inscrever, eu falo assim, ó, eu já sei que você é nosso aluno e que você é nossa aluna, porque se você já tem esse desejo no coração, uma hora ele vai se tornar realidade e a gente vai estar aqui de portas abertas
no momento que vocês decidirem, né, escolher a sua jornada junto com a gente. E também vocês terão a oportunidade de estudar com eles, como a gente estuda com eles, né? De acessar esses conhecimentos profundos, muito profundos. Então, eu já digo, né? Vai com a mente aberta, porque vai ser muito profundo. Lá não tem conhecimento melhor ou pior. Ninguém vai pegar um conhecimento que alguém falou e vai dizer, não, ele vai ser ampliado para que a gente consiga entender melhor. E, né, e isso me fez lembrar de algo que durante o acampamento com Gabi nos foi passado, que esse conhecimento que a gente está recebendo é menos de 1% do que tem disponível. No sentido que o conhecimento que a gente está recebendo são 1% da população que recebe esse conhecimento. Entende? Ou menos do que isso. Porque ainda há muitas crenças. Não é os conhecimentos, é superior e inferior. Não, é questão de crenças. A universidade, ela nasceu justamente para romper com essas portas e romper com todas as crenças. Para a gente avançar mais. Dar esse empurrão mesmo. Sabe? Então, eu acho que... Já falei até demais. Mas... se sentir, só vai. Não pensa muito sobre. Né? Vai dar certo. Vai literalmente Já deu. dar Já deu. Então tá, gente, eu agradeço todos que ficaram aqui. A gente vai disponibilizar o link novamente das nossas histórias da universidade para quem quiser se inscrever, tá? Também tem um link do Linktree processando. Igual eu aquela hora. Processando aquele Tem no link da bio, né? Tem no link na da bio. bio da universidade, tá lá. É o primeiro link já com desconto. Depois os outros, quem quiser conhecer os valores e do semestral, do trimestral. Só que, assim, no momento, hoje tá mais legal o desconto. Então, espero que todo mundo aproveite. Como já dissemos, né? Tem a descrição aqui, né, Gabi? Do link também, aqui embaixo. E espero todo mundo amanhã. Então a gente cumpriu o meu papel. Sim. Divulguei. Cumprimos a missão. É isso. Desculpa falar. Gente, espalhou as sementes. Desde já a gente agradece todo mundo por estar aqui com a gente, por nos dar essa oportunidade de estar expondo o nosso projeto, mostrando com muito amor, com muito carinho, especificando e, né, tirando as dúvidas. E todo mundo vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido. E é isso, gente. Não tem mais o que falar. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam mensagem pra gente. E é isso. A gente fez tudo com muito amor, né? Tudo com muito carinho, tudo, como a Ohane disse, com muita qualidade, com muita verdade, com muito sentir, com muito amor. E só entrando para experienciar, né? Então, por isso também que a gente quis fazer esse pacote, para que todo mundo possa ter essa experiência do sentir com a gente, aprendendo com esses professores maravilhosos, e dentro da singularidade ímpar de cada um. E é isso, gente. Gratidão, só gratidão. E até amanhã, espero todo mundo. Um beijo para vocês. Beijo, gratidão a todos que estão conosco ao vivo e para quem também for assistir depois. E gratidão a vocês, minhas irmãs, também. Obrigada por estarem aqui. Boa noite.